Então agora a gente vai falar de intervalos. Bem, o que que por que eu vou falar de intervalos, né? Porque uma coisa muito importante no cálculo é você saber qual é o domínio da sua função. Ou seja, quais são os valores que você pode colocar na sua função. Ou a imagem, né? Que são os valores que você pode obter como resposta. Beleza? Então são coisas muito importantes que são intervalos, né? Tem funções Uhum. que você pode ter ali todos os reais como domínio, algumas só os positivos, né? Como, por exemplo, as raízes, e assim vai. Então é bom saber lidar com isso. E domínio, né? Como a gente está falando aqui, o intervalo é sempre uma região maior ou menor que alguma coisa. Por exemplo, eu falei agora da raiz, né? A raiz ela só aceita números maiores ou iguais a zero dentro do seu domínio. Então, de modo geral, a função y é igual a raiz de x, por exemplo, ela tem como domínio os números maiores ou iguais a zero. Então, envolve maior, menor, essas coisas, envolve desigualdade, então. Beleza? Uhum. Muito bem. Você vai fazer a sua engenharia onde? Na China. Caraca. É. Pô, isso aí essa resposta eu não esperava. Mas vai ser em inglês, então não vai estar em chinês, pelo menos, as contas. Bem, vamos torcer que você não precise aprender chinês tão cedo, né? Que não parece ser muito simpática a língua. Muito bem. Se bem que o chinês das línguas lá da Ásia, né, é a língua mais simplificada. A gramática é bem simples mesmo. Eu sei falar conversacional, assim, mas escrever é um Você inferno, sabe falar, ler. aquelas coisas Eu sei assim. conversar, bater papo só. Ah, meu, não é possível, Faculdade velho. nunca. Pô, cara, meu, parabéns, cara, porque aquela língua lá é Obrigada. bizarrésima. Eu escuto, às vezes eu vejo uns vídeos das menininhas, elas falando todos os tons de A possível, assim, e o Nossa, é muito negócio é difícil um os tons. absurdo. Bem, que legal, você aprendeu chinês, você aprende cálculo, pode ter certeza. Então, Beleza. beleza. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir aprender cálculo. Então, o negócio é o seguinte, eu vou até passar mais rápido as ideias. A única coisa que você precisa lidar com de desigualdade aqui, talvez lembrar, né? É a regra 15, que é o seguinte: se você tem uma operação de desigualdade, por exemplo, A maior que B, ou seja, sei lá, 3 maior que 2, por exemplo. E Uhum. daí você vai multiplicar um C, que é um número negativo, por exemplo, -1, -2. Beleza, você pode multiplicar isso dos dois lados da igualdade, né? Como a gente faz nas contas, nos dois lados da desigualdade, como a gente faz numa conta normal de igualdade, mas perceba que o sentido da desigualdade muda, tá Uhum. vendo? Então é o único caso que muda, quando você multiplica ou divide um número negativo. Todos os Uhum. outros aqui que você está multiplicando número positivo, ó, mantém igual, somando positivo, mantém igual, subtraindo também mantém, tá? É só na multiplicação e na divisão. Beleza? Lembrando isso, então a gente pode começar um exemplinho aqui. Por exemplo, ele quer saber aqui, ó, determine os valores de x que satisfazem a desigualdade. Essa desigualdade aqui. Muito bem. Uhum. Se esse problema caísse agora numa prova para você, você conseguiria achar esses valores de x? Deixa eu ver. Deixa eu ver a Ou seja, quadratura. resolver essa desigualdade, você conseguiria? Eu acho que sim. Faz tempo que eu nem tento fazer nada, né? Então. Deixa eu Bem, ver. ó, legal. Então tá na hora de dar uma aquecida. Eu É, vou te pedir então para que você tente resolver essa continha e quando beleza. você tiver algo é só me enviar, beleza? Ok. Deixa Daí eu se ver. você não conseguir, eu corrijo, etc. Então escreve também como se você estivesse escrevendo para uma prova para eu te dar umas dicas de escrita, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Beleza, sem pressa, tá? Tô aqui qualquer Uhum. coisa. Ok.
Ok, mandei aí no WhatsApp. Não sei se tá certo, não, mas eu, Vamos ver. sei lá, não lembro nem como escreve. Oh, tá bem errado. Jura? Tá, então não lembro como soluciona a inequação. Bem, você tentou resolver Bhaskara, né? Foi? E Eu tentei a soma chegou e produto. supostamente nas raízes, certo? Hum, Mas na hora de expressar a resposta ficou meio estranho, ficou? tá É, bom? não lembro como escreve. Tá bem, legal. Você achou as raízes. Então, isso já é bem massa. Uhum, Agora, vamos ver o seguinte, né? Então, eu vou supor aqui que a gente já sabe as raízes disso, uhum. beleza? X menos 5, x igual a menos 5, e x igual a menos 2 Ah, são era menos 2? Eu 16. errei então, porque eu coloquei Não, 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 que era não, não, não. 2 menos Eu que 5. errei. Ah, Se beleza. y igual a zero, se a função for zero. Ahn, muito bem. Daí é o seguinte, a gente pode pensar isso aqui de várias formas, tá? Uhum, Uma delas é lembrar o seguinte, a gente está falando de uma equação de segundo grau, ou seja, parábola, né? uhum, Então, eu vou desenhar aqui, bom, mas é menos 5, né? Então deixa eu passar para trás lá, paradinho. Assim, uhum, ok? uhum, Daí, qual que é o negócio? O negócio é que a gente estava pensando aqui sobre valores de x, né? Que deixam a nossa função menor que zero, né? Porque quando você passou as coisas para o outro lado, ficou assim, né? O 10 para o outro lado, né? Ficou assim, certo? uhum, Isso. Então a gente está querendo menor que zero, negativo. E quando eu olho o problema, eu percebo que os valores de x que me dão negativo estão aqui dentro. uhum, Então, entre as raízes, entre o menos 5 e o 2, então. Né? É só você uhum, perceber aqui, do tipo, se eu pegar esse valor de x aqui, que deve ser, sei lá, um menos 4, ele vai me dar uma resposta negativa. Que é a mesma coisa, negativo, negativo. uhum, Negativo também aqui pro lado positivo, certo? aham, Então, como eu estou querendo, né, valores de x que causem uma resposta negativa aqui para mim, então eu vou dizer que a solução, né, só errou na hora de escrever a solução. A uhum, solução vai ser os valores entre menos 5 e 2. Entre, né? Entre menos 5 e 2, beleza? uhum, Uma outra forma de escrever é tipo o que tu tinha escrito, né? O uhum, x pertence aos reais, tal que, né? uhum, Menos 5 menor ou igual a x menor ou igual a 2. aham, Beleza? Então, sim, tem a ver com resolver Bhaskara. Você também uhum, poderia, né, escrever isso de outra forma. Você encontrou menos 5 e 2, né? Então, você poderia fatorar aquela equação, né? Ficaria x mais 5 e x menos 2 menor ou igual a zero, certo? aham. A gente sempre pode fatorar as equações de segundo grau, né? É, eu fiz Ah, soma e produto na minha cabeça, mas eu não lembro como que era o processo de escrever isso quando você dá uma resposta. bem, bem, Já fatorando mesmo, esqueci, sim. lembrei Daí agora. a ideia é o seguinte, né? Como a gente quer que seja negativo aqui, existem duas possibilidades, né? Dessa continha aqui da negativa. Se o primeiro parênteses der positivo e o segundo negativo, ou o contrário, né? Uhum. Certo? E daí, numa hora dessa, a gente pode usar o varalzinho. Lembra do varalzinho? Você pode Não. escrever o x mais 5, x menos 2. Daí você coloca aqui os varaizinhos. E aqui embaixo está a funçãozinha como um todo, né? Daí você vai lembrar que os números importantes aqui para o varal de cima é o menos 5 no caso. E aqui é o 2. Uhum. E daí aqui, então, a gente volta com menos 5, volta com 2. E vai colocando os sinais, né? A gente já entendeu que para números menores que menos 5 aqui nessa primeira função é negativo, óbvio, né? Uhum. Então aqui é positivo, aqui é positivo. E aqui vai ser positivo, negativo, negativo pelo mesmo motivo, né? Uhum. Então, de novo, menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Então, de novo, nós estamos querendo negativo, certo? O problema nos pediu Uhum. negativo. Então, a região que nos interessa é, de novo, aqui a região entre menos 5 e 2, beleza? Que é a região Uhum.
Respostinha deu negativo. Uhum. Muito bem. Beleza, beleza, beleza. No problem, Grow. Vamos então, próxima. Vamos ver se você se redime. Tem um outro problema bem parecido também de, se você perceber bem aqui, de resolver Bhaskara, né? Uhum. É. Meu X está aqui na parte de baixo, não é mesmo? Aham. E a gente não E- vai trabalhar com X na parte de baixo. Então, o que que a gente faz numa situaçãozinha dessa? Passa tudo que está de um lado dividindo para o outro lado multiplicando, né? Aham. E trocando o sinalzinho lá, né? Exatamente. Bem, o sinal não vai ser trocado, né? A gente só, como algo está dividindo, né? Mas a equação, o sinal da inequação não muda de Ah, lado, alguma coisa assim? sim. Ah, beleza. Isso sim. Só que tem um detalhe. Muito Hum. bem observado, só que tem um detalhe. Esse sentido do sinal do menor aqui, ele só vai mudar se você, como eu falei agora há pouco, multiplicar ou dividir, né, algo negativo, certo? Uhum. Só que o que que acontece? Isso nem É, sempre é negativo. pois é. E aí, Isso como a aqui gente só faz? é negativo para valores menores que um, certo? Uhum. Pois é. Então, você vai ter que quebrar essa conta em duas partes. Você vai fazer uma primeira consideração, ó, considerando x menor que menos um, x menos um menor que zero, ou seja, x menor que um. Aí você faz a conta. Aí você vai fazer a conta com esse sinal trocado. Depois Uhum. você vai considerar maior que um. E daí você faz com o sinal trocado, ou com o sinal normal. Ih, caramba. Então é a mesma conta duas vezes, só que são Uhum. para regiões de valores de x diferentes, entendeu? Uhum. Isso. Então, vai lá, eu sei que você consegue. A única coisa que você vai Obrigada. ter que tomar cuidado nessas duas situações, primeiro, é essa troca, que você já percebeu que tem que rolar, Uhum. mas também que quando você chegar na solução, você vai ter que avaliar os valores que você está trabalhando. Por exemplo, agora que você vai trabalhar com x menor que um, se a sua Hum. solução, a solução da Bhaskara que você vai fazer desse intervalo que você vai obter, der valores que não sejam menor que um, você vai ter que jogar fora esses valores, entendeu? Uhum. Porque aqui você está trabalhando só com valores menores que um, beleza? Ok. Então tá bom. Então faça só essa parte do menor que um primeiro, tá? Tá bom, vou tentar aqui. Daí eu verifico e te ajudo. Ok. Ok, obrigada. Vou tentar aqui. Falando nisso, eu vou pegar uma garrafinha de água, tá bom? Vá com Ok, bastante calma aí e atenção. beleza. De novo, você pode usar essas paradinhas de Bhaskara, então eu já vou fazer o seguinte, eu vou enviar para ti essas contas que nós fizemos aqui, você pode usar também como parte da sua solução se te ajudar, tá? Ok, beleza, obrigada.
Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Beleza. Mandei a tentativa de solucionar isso aí. Vamos ver. Ah, tá, daí vamos ver. Que eu já me esqueci. Assim, você passou multiplicando, apesar de não ter deixado isso muito claro. Ups. Aí você fez as distributivas, resolveu a Uhum. Bhaskara e deu essa resposta muito feia aqui, né? Raiz de Exato. 17. Horrível. Uma hora Odiei. 10. Bem, a raiz é isso mesmo, é raiz de 17, só que você pode usar decimal, tá? Vamos ver quanto é o raiz de Nossa, mas eu 17. sei lá qual que é a raiz. Use a calculadora, vamos lá. Na É, faculdade pode usar à vontade. verdade. Bem, raiz de 17 é quase a raiz de 16, né? Então vamos arredondar para 4, beleza? Pode? Aqui comigo pode. Ah, beleza. Daí vai ficar. Daí com isso, você vai ter as raízes, né? O mais e o menos. Uhum. Só que, de novo, você vai ter que fazer aquela avaliação, né? Aqui, o nosso objetivo não é só resolver as raízes, longe disso. É Uhum. encontrar os intervalos, né? Onde Aham. essa solução é válida. Tá bom? Mas por Uhum. enquanto tá tudo certo. Ok. Então, agora aproxime isso de 4 e Aham. daí faça a avaliação do intervalo que nem eu fiz, beleza? Aham. Tomando cuidado que você está trabalhando com esse caso aqui. Então, Aham. se aparecer valores que não são menores que um, você tem que ignorá-los da sua solução dessa parte, beleza? Beleza. Show de bola. Então, por enquanto, tudo certo. Vai lá. Ok.
Mandei a versão atualizada. Tá, sim, já sabemos as raízes, elas têm a ver com isso. Perfeito. Só Uhum. que a questão é que nós estamos buscando os intervalos de solução, que nem eu fiz aqui, né? Aham. Então você Então, tem que ver qual é o intervalo, né? Se então, o é entre próximo mais ou caso menor. agora, né? Isso, fazer essas análises, né? Uhum. Beleza? Lembre-se que você está pensando numa parábola, né? Então tem a região negativa entre as raízes, positiva fora, né? Ok. Vou tentar então com x menos um maior que zero, né? Isso. Não, 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 não. Não? Você você está trabalhando com x menor que menos um. Uhum. Ok? Então, com isso em mente, você vai fazer essa avaliação de qual região é positiva, qual região é negativa dentro da sua solução mesmo. Você já tem a sua solução aqui. São os valores. ah, Pera, não é isso. Vou pegar aqui. Você já achou a sua solução para o seu intervalo aqui. Para esse seu primeiro caso. Você tem a raiz 0,75 e 2,75. Uhum. Você inverteu o sentido da desigualdade. Então você está querendo maior que zero, ou seja, positivo. Uhum. Então, Ah, tendo visto essas uhum. raízes, qual dessas regiões aqui, é, qual região, né, tendo em vista essas raízes, nos dá a solução positiva? Uhum. Isso você pode ver como eu fiz. Eu fiz tanto desse jeito com a parábola ou desse jeito com o varalzinho. Deu a mesma resposta. Entre menos 5 e 2. Entre menos 5 e 2. Então, Uhum. no meu caso, né? Agora você tem que avaliar para o seu caso, né? Você quer uma solução positiva. Uhum. Com as tuas raízes, quais são as regiões positivas, certo? É isso que você tem que responder. Ok. Eu- Então, olha o que eu fiz, né, para perceber como pegar a região positiva. Então, eu não preciso ver no caso do x ser maior que um. Primeiro você vê a sua solução, depois você pensa sobre o x ser maior que um, Tá beleza? bom. E no caso, é isso. Então faça isso. Ok.
Mandei de novo, ver se eu fiz certo então. Vejamos. Partiu dessa solução. Você fez algumas coisas, parece bom, mas vamos lembrar que você estava querendo positivo, né? Você escreveu aqui maior que 1, o que É, né? causou maior que 0, né? É porque você inverteu o sentido da desigualdade, lembra? Aham. Então ficou maior que 0, ou seja, ficou uma Bhaskara que Uhum. você quer uma resposta positiva, maior que 0. Eu vi o Maior que 0 contrário. seria o contrário. Então você quer todos os valores, supostamente você quer todos os valores de menos infinito até 0,75, Uhum. certo? União com todos os valores de 2,75 até o infinito positivo. Beleza? Uhum. Isso. Dá pra só inverter os sinais no solução? Não, Não? você tem que escrever assim. Isso que eu acabei de falar, você tem que escrever. Você pode escrever daquele jeito bonitinho. Eu prefiro Uhum. escrever de outro jeito, né? Eu prefiro escrever assim, para um caso como esse, menos infinito a 0,75. Uhum. Eu acho que era menor ou igual, então fica assim. União de 2,75 até o mais infinito, né? Uhum. Você também pode escrever do seu jeito lá, né? Vamos chamar isso de solução 1. Uhum. Você vai escrever do seu jeito assim, também é bem legal. Vamos colocar assim. Como é que eu posso escrever uma região dessa assim? Menos infinito, menor ou igual a x, menor ou igual a 0,75, união de 2,75, x mais infinito. Beleza? Uhum. Daí você vê como é que você escreve isso tudo para essa regiãozinha. Uhum. Beleza? Ok. Uhum. Ah, então o negócio é o seguinte. É, agora, nós temos que lembrar que você estava trabalhando, olha só, com. Não está aqui nessa folha, mas a gente estava trabalhando com essa região que era x menos 1 menor que 0, ou seja, x Aham. menor que 1. Uhum. Então, vamos chamar isso aqui de soluçãozinha, um Szinho Uhum. minúsculo. A soluçãozinha, ela tem a ver só com a resolução da Bhaskara, Uhum. que aí na China vão chamar de quadratic formula. Tá Uhum. bom? Então, cuidado, ninguém vai chamar de Bhaskara. Bom É, saber. a questão é o seguinte, como eu acabei de falar, nós estamos estudando a região para menor que 1, Uhum. beleza? Então, como Então, você pode notar, nessa parte da solução, é. não tem números menores que 1, então a gente joga fora, Uhum. sacou? Por isso a Sim. solução 1 verdadeira para a região que nós estamos trabalhando, que é menor que 1, vai ser só a primeira parte, entendeu? Uhum. Daí você tem que pensar, de nós, apesar de nós termos tido aquela parte da resposta quando nós resolvemos a Bhaskara não leva em conta o domínio que nós estávamos trabalhando. Nós estávamos Uhum. trabalhando para x menor que 1, beleza? Uhum. Então eu jogo fora essa parte da solução da Bhaskara. Não teve Uhum. nada errado nela. É isso aí. Mas não faz parte do domínio que nós estávamos trabalhando. Aham. Beleza? É. Isso aí. Então tá bom. É que nem quando, por exemplo, nós estamos fazendo uma conta de física e dá tempo negativo. A gente simplesmente ignora. Né? É. Acontece várias vezes isso, quando a gente está estudando sorvetão lá, né? Aham. Então, a ideia é essa, beleza? Uhum. Belezinha. Então agora você vai fazer a próxima parte. A próxima Beleza. parte é para o x maior que 1. Uhum. Daí o que vai acontecer? Vai acontecer que na continha que você fez toda certinha lá, não vai inverter o sentido da desigualdade. Uhum. E vai dar toda a mesma lógica. Vamos dizer Uhum. assim, a conta é toda a mesma. A conta é Uhum. toda a mesma. As báscaras e tal, né? Uhum. Mas as interpretações, as soluções vão ser diferentes, porque você vai estar pegando a outra região.
É porque você não Uhum. vai inverter o sentido da desigualdade, certo? Aham. E tudo mais. Então eu não quero dar muitos detalhes sobre isso, mas boa sorte aí. Ok. Beleza? Beleza. Esse aqui é mais pensado que só fazendo conta, né? Então, Aham. beleza, vai lá. Tá bom. E me mande bem bonitinho, organizadinho, que nem você fez agora há pouco. Ok. Aqui eu. Vamos ver. Bem, nós estávamos falando, né, sobre as mesmas contas, só mudaria as regiões. Então vamos ver o que você fez. Você colocou o caso 2 lá. Você Uhum. já supôs tudo isso, porque você não me mostrou nenhuma conta, só escreveu a solução. Uhum. Aí você. ah, bem, Mostrei que é se. pra ignorar. Veja, nós temos um problema aqui, porque se no meu caso eu tive que ah, pegar, né, as regiões fora da parábola, vamos dizer Uhum. assim, né? Ah, agora tinha que pegar de dentro, De né? dentro, exatamente. Então, não era para escrever tudo isso, entendeu? Aham. Era só esse detalhe que você tinha que ver, tá? Uhum. Bem, então, reescreva aí e leve em conta a questão do maior que um também, tá bom? Aham. Ok. Beleza, você vai conseguir, vai lá, força. Beleza.
Poxa, me desculpa perguntar, mas como é que você fez para aprender chinês? Ah, eu aprendi. Eu primeiro, antes de eu ir para a China, eu estudei lá no, no Instituto Confúcios. Daí eu fiz um monte de aula aqui no Brasil mesmo. Daí, quando eu fiz intercâmbio, quando eu estava no ensino médio, eu passei um ano lá em Taiwan, que eles falam mandarim também. E daí, como tinha uma host family, sei lá o quê, e eu ia para a escola com eles, eu aprendi a conversar bem, sabe? Porque todo mundo só falava chinês, né? Foi assim. Pode crer. Bem, mas você estudava numa international school, alguma coisa assim? Não, era tudo em chinês mesmo, só que eles não me faziam fazer prova porque eu não entendia nada mesmo se eu tentasse, né? Então, eu tava lá mais pela experiência do que para aprender alguma coisa na escola, mas eu tinha que ir todo dia mesmo. E eu só participava mais das aulas que eu tinha como participar, que eram, sei lá, as aulas de inglês, de educação física, essas coisas. Eu É, passei um dá, ano dá na para aprender moleza. matemática também, meio tranquilo, né? Ai, nem tentei, eu não entendi nada do que o professor tava falando. Uhum. Eu até achei, eu pensei, deve tá de boa entender matemática, mas eu não entendi, não. Acho que é porque os É, enunciados estavam em mandarim, daí eu não entendia. Eu nem caramba, e tentava. eles escreviam em mandarim no quadro, assim, nossa, que É, bizarro. mas as explicações, eu acho que. Eu lembro de ver eles fazendo umas geometrias assim e dá na mesma, né? Porque dá pra supor o que você está perguntando, mas eu nem tentava. Eu só falava, tá bom, tudo faz. Vou ficar no meu celular aqui, não sei. Já que eu não era avaliada, eu fiquei preguiçosa lá. Pois é. Mas aqui você fazia escola particular e tal, teve uma boa matemática. Se bem que faz tanto tempo, né, que se a gente não É, acho estuda que eu já era. esqueci. Tem muito o que Esqueci. fazer. Por exemplo, eu não sei nada de biologia, essas coisas, hein? Nossa, eu Não também. Eu era estudo. ruim em biologia, viu? Então, também não sei. É, mas o que eu quero dizer é que é algo que tu tens que estar sempre vendo, né? Que nem se tu parasse de estudar inglês, por exemplo. Eu É, esquecia pois é. também. Pode crer. Tem uma dúvida, no conjunto de solução não é tipo meio redundante falar que tem que ser, sei lá, que é menor que mais infinito, esse tipo de coisa? Ahn, Não é tudo menor que mais infinito? não, não. Jura? Bem, você acho que não pegou a ideia. A solução 2 aqui, pela lógica, ela vai ser. Eu vou escrever do meu jeito mais rápido aqui. Ela vai ser entre o 0,75 e o 2,75. Ok? Uhum. Só que nós estamos trabalhando, né? Como eu escrevi aqui em cima, para valores de x maiores que um, beleza? Uhum. Vou mandar a soluçãozinha que eu fiz Ah, tá. Pode enviar. para ver se tá alinhado com o que era pra fazer. É, bem, tá escrito meio estranho, Uhum. porque não tem mais infinito aqui. A gente não quer ir até o mais Ah, é, infinito na solução. verdade. A gente está pegando a região entre as raízes, né? Uhum. Então, vai aqui do 0,75 até o 2,75. Nesse caso, a gente não está indo até o infinito, era no outro caso que estava. Verdade. É, eu quis dizer a pergunta pro outro caso, tipo, se eu colocasse, se eu ignorasse o final dele que é menor que mais infinito, não dá na mesma, não? Não, você tem que expressar que você quer que seja menor, que esteja entre algum número mais infinito, para deixar claro para quem está lendo que você quer pegar todos os números. Tá Entendeu? bom. Isso. Daí, daí aqui, né? Nós estamos em busca da solução total agora. A gente já entendeu que a solução da equação de segundo grau era essa coisa entre as raízes. Uhum. Mas, como nós queremos a partir do um, nós não podemos pegar toda essa região, porque essa região está começando no 0,75, que é o número menor que um. Então, na realidade, a gente vai pegar do um até o 2,75, entendeu? Uhum. A Eu escrevi solução assim. zona 2 verdadeira é isso. Ela vai do um até o 2,75. Eu escrevi isso. Vê se eu escrevi certo.
no negócio lá. Lá você... Que tá... O sinal de maior, né? Era pra ser menor, 2,75. O X tem que ser menor que o 2,75. Ah, não, eu digo na versão que eu mandei agora. Você colocou maior. Era pra colocar menor. Ah, que o X é maior que 2,75? Menor? Ah, O é, X pode tinha que crer. ser menor que 2,75. Ups. Não percebi que eu fiz isso. Porque, Verdade. veja, né? Quando eu escrevo assim, quando eu olho pro desenho, eu É, quero as minhas respostas entre 1 e 2,75, né? mosquei. Não, mas tá show de bola. Pra quem não estuda isso há bastante tempo, tá bom sim, tá? Ah, beleza. Bem, que legal. Eu acho que deu pra dar uma boa revisada, deu pra sentir a pressão, É. né? Vai ter Uhum. bastante coisa aí que você vai ter que estudar. Eu acho que seria muito massa a gente fazer algumas aulas por semana, principalmente agora nesse período de férias, que eu tô com um É. preço um pouco mais baixo e tô com Hum, bastante horário. Daí dá pra marcar bastante coisa. Você também vai parece que ser bom. pode pela manhã, né? Aham. Então eu vou te enviar o que a gente fez aqui, né, por hoje. Logo que o vídeo estiver Aham. pronto, eu te envio também, tá bom? Beleza. Show de bola. Então, que massa. A gente se fala.